Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Correia, sou copywriter desde 2017. E nesse vídeo eu quero te mostrar um pouquinho como é o trabalho do copywriter. Então, se você está aí namorando esse mercado, se você gosta de escrever, está pensando se vale a pena trabalhar com a escrita, como é que é trabalhar com a escrita no dia a dia, que textos que a gente faz, como são esses textos, para que servem, como é que ele entrega resultado para a empresa. Eu vou mostrar tudo isso aqui nesse vídeo de uma maneira prática, vou compartilhar a minha tela e vou mostrar um pouco do meu trabalho aqui para você entender como é que funciona essa dinâmica e eu acredito que isso vai te ajudar a ver se isso realmente é o que você quer fazer, tá bom? Essa é a minha esperança aqui com esse vídeo, beleza? Então, antes da gente entrar no conteúdo mesmo, eu quero contextualizar para você como é que está o mercado hoje. Então, hoje a gente tem 4 serviços de escrita que são mais demandados, ou seja, são mais lucrativos, que as empresas precisam mais, que a gente é contratado com mais frequência para fazer. Artigo de blog, post para Instagram, post para LinkedIn e roteiro para YouTube. Tá? Então eu vou mostrar esses 4 formatos aqui para você, como eles funcionam dentro da lógica do trabalho do copywriter, beleza? Então vamos começar com o artigo de blog. Então como é que funciona o artigo de blog? Quando a gente é contratado para escrever para um blog, a gente não é contratado para entregar texto, na verdade. Nenhum desses 4 formatos a gente é contratado para entregar texto, né? É o que a gente entrega. Mas a empresa, ela quer o resultado disso. Ela quer o que esse texto vai trazer de benefício para ela, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui ao longo do vídeo. Então o que acontece? Eu peguei aqui, ó. E aí antes disso também tem que explicar para você o seguinte. Eu tenho aqui na minha empresa 2 frentes de negócio, vamos dizer assim. Eu tenho uma frente que é a prestação de serviço, e nessa prestação de serviço eu faço a produção de conteúdo desses 4 formatos que eu te falei, e também faço copy de venda direta para o mercado de infoproduto, para vender curso online e tal. Então essa é uma frente. E a outra frente são meus cursos, né? A minha área de educação, vamos dizer assim. Eu amo ensinar, e de 2021 para cá eu comecei a fazer curso para quem gosta de escrever e quer entrar nesse trabalho, quer começar a trabalhar como redator freelancer e tal. E aí eu tenho curso, eu tenho uma formação completa de redatores, eu tenho uma mentoria, tá? Caso você não saiba. E as minhas redes sociais hoje, elas são voltadas para essa parte de educação. Então eu crio conteúdo para ajudar as pessoas a entenderem como é que é esse mercado, como é que funciona a profissão e se elas realmente quiserem, virem para os meus cursos, ok? Então eu uso para captar aluno, vamos dizer assim, ok? Meus cursos e mentorias. Então, para isso eu uso meu blog, aqui o meu canal do YouTube, eu uso meu LinkedIn e o meu Instagram. E a parte da captação de clientes, prestação de serviço, eu uso prospecção ativa. Se você não sabe, eu tenho outros vídeos aqui no canal que explicam sobre isso, ok? Muito bem. Então, eu vou mostrar para você como eu faço a ideia da estratégia de conteúdo, né, da criação dos textos, para atrair alunos para os meus cursos, que é a mesma lógica de quando eu sou contratado para criar conteúdo para essas empresas, entendeu? Então, vamos lá. Por exemplo, então, vamos pegar o artigo de blog, né, que é o primeiro formato. Vamos supor que você está aí tentando entender melhor como é que funciona o trabalho do redator, né, ou o que faz o redator, e você digita exatamente isso no Google. O que faz um redator? Tá? E aí o Google ele vai mapear as empresas que produzem conteúdo sobre isso e vai mostrar aquelas que ele entende que tem um conteúdo mais completo sobre isso. Como eu já produzo conteúdo há muito tempo sobre isso, desde 2021, né? Então eu acabo aparecendo bastante, né, quando alguém pesquisa alguma coisa sobre essa profissão. Então aqui, ó, aqui é o Gemini, né, a IA do Google. Então ele mostra aqui meus vídeos, ó. Tem outros vídeos de outras empresas aqui também na lateral, tá vendo? Então ele vai dar a explicação, tem uns vídeos, e aí depois ele mostra os artigos que também estão bem completos e figuram aqui na primeira página, como do Redator Digital. Aí tem mais vídeos meus aqui, aí tem outros do Quero Bolsa, Empregare, tá? E aqui embaixo, ó, tem um artigo de blog meu também, tá vendo? Ó, redator, o que faz o que se torna essencial. Então, quando a gente é contratado para escrever artigo de blog, é esse resultado que a empresa quer. Ela quer aparecer na primeira página quando alguém digita alguma coisa relacionada ao trabalho dela. Isso funciona para todos os segmentos, tá? Para todos os segmentos. Então, olha só, aí eu quero mostrar para você como é que funciona essa parte do blog, ó. Eu tenho um blog, esse artigo aqui, vou mostrar para você aqui, ó. Esse aqui é o doc desse artigo, ó, quando eu escrevi ele, tá? É o texto original
E de vez em quando eu atualizo ele, eu coloco mais informações e tal. E como é que eu penso nesse artigo? Então, quando você for contratado para escrever um artigo de blog, você tem que pensar o seguinte: eu vou escrever sobre o que faz o redator. Beleza, a pessoa que está com essa dúvida, quais são as informações que eu posso entregar para ela para resolver completamente essa dúvida dela? E é assim que eu vou construindo um artigo de blog. Então aqui, por exemplo, eu coloco o que faz o redator, eu coloco fundamentos da profissão, eu coloco aqui embaixo como ele é contratado, aí eu falo que ele pode ser CLT, pode ser freelancer, eu falo vantagens e desvantagens, faço aqui embaixo um quadro comparativo, tá? Quanto ganha um redator? Então percebe que são temas atrelados ao trabalho do redator, né? Quem contrata, aqui ó, aí eu falo do mercado e tal. Então esse aqui é o texto. E aí quando ele vai para o blog, ele fica assim, ó. Ó, redator freelancer. Eu já alterei um pouquinho essa headline para ficar um pouquinho mais abrangente, mas o redator freelancer o que faz e porque se tornou essencial para as empresas. Aí ele está aqui, ó, botei um videozinho aqui para fortalecer o SEO, né, que são as configurações para aparecer na primeira página do Google. Ó, o que faz, fundamento da profissão e tal. Então todos os tópicos estão aqui, ó. Então ele aparece aqui, tá? Então por ele ser um artigo bem completo, você pode ver que ele é bem extenso. Hoje esse artigo está com mais de 2.000 palavras, eu acho, tá? No final, aqui eu falo um pouquinho do meu curso de escrita, para se tornar redator. Então, por ele ser bem completo e também por eu já estar há muito tempo fazendo conteúdo sobre esse assunto, o Google entende que eu sou uma boa fonte para quem está pesquisando sobre a profissão e ele me mostra para as pessoas, tá? Então, a ideia é essa. Quando a gente é contratado por uma empresa para escrever para o blog, a gente tem que entender o público, quais são as dúvidas desse público e a gente vai escrever sobre essas dúvidas com o objetivo de colocar a empresa na primeira página do Google quando o público-alvo dela digitar essas dúvidas ali no Google. Beleza? Então esse é o primeiro serviço de escrita que eu acho, inclusive eu acho que ele a melhor relação custo-benefício assim, no mercado hoje por conta da IA. Porque, só para você ter uma noção, um artigo desse, de 2.000 palavras, com a IA, você leva 1 hora para fazer ele. Tá? Mesmo que você seja iniciante. Por quê? Porque você, lógico, você vai ter que ter treinado a IA primeiro, né? Isso demora mais tempo do que isso, para você treinar a IA. Mas depois que você treinou, ela vai escrever o texto muito rápido. E aí você vai levar mais tempo revisando esse texto, para dar o tom de voz do cliente, para ver se a IA não escreveu nenhuma besteira e tal. Mas ela escreve muito rápido. E aí você, por exemplo, um iniciante pode cobrar 150, 200 reais num texto desse. Num texto só. Se você fecha um contrato para fornecer 4 textos por mês para a empresa, você vai ter aí 800 reais por mês só desse cliente. E você vai levar 4 horinhas para fazer esses 4 artigos. Então é uma relação custo-benefício muito bacana, né, para trabalhar com artigo de blog. Não é à toa que é um dos principais serviços que eu ensino dentro dos meus cursos. Ok? Então esse é o primeiro. O segundo é post para Instagram. E o post para Instagram, ele segue a mesma lógica, só que o objetivo ali é o quê? É atrair pessoas para o perfil da empresa, né? Então a gente faz o quê? A gente pega e faz vários posts ao longo do mês. Então geralmente a gente faz aí de 20 a 25 posts no mês para que movimente ali o perfil da empresa e ela possa atrair as pessoas. E a lógica é a mesma. Por quê? Eu vou dar o exemplo do meu Instagram aqui, tá? A lógica é o quê? Eu vou buscar as dúvidas desse público, o que esse público quer saber sobre o que a empresa fala, né? Então, no meu caso aqui, eu vou falar sobre o mercado da redação freelancer, a profissão do copywriter, o que a gente faz, como é que é o mercado e tal. E eu vou criar posts sobre isso. Então, você pode ver aqui, ó, nos temas dos posts, ó, existe um mercado gigante para quem gosta de escrever, a renda extra com escrita, né? Aqui tem um pouquinho da minha mentoria, né? Falando da minha mentoria. Trabalhar com o que eu amo mudou muito a minha vida, e é verdade. Tá? Alguns erros que a pessoa não pode cometer para conseguir viver da escrita em 2026. Então eu vou fazendo conteúdos para atrair as pessoas que estão buscando sobre esses temas. Então, isso serve para todos os segmentos. A diferença é que aqui você vai criar conteúdos mais curtos, objetivos, práticos, né? Mesmo que você crie, por exemplo, nesse último post que eu coloquei aqui hoje, ó, eu gosto de colocar uma explicação bem detalhada na legenda porque o meu público gosta de ler. Então, se você está aqui, se você me segue, provavelmente você gosta de ler. Então, eu faço uma legenda mais extensa. Mas se você for contratado, por exemplo, para escrever para um salão de beleza, né? Ou
para um restaurante, você não vai usar uma legenda tão extensa. Por quê? Porque é um público que responde melhor a estímulos visuais, né? Então você vai fazer uma legenda que seja um reforço para a imagem que está ali, e não uma explicação, como eu coloquei aqui nesse caso, tá? Então você vai adaptar a tua escrita de acordo com a necessidade do público. Mas se você estiver trabalhando, por exemplo, para uma empresa de RH, aí você já pode fazer essa técnica também. Você pode colocar um post com uma provocação, com uma frase que gere curiosidade, e você dá uma explicação mais extensa na legenda, porque é um público que também gosta de ler. A área da saúde também. O pessoal também gosta de ler bastante, está acostumado a ler, inclusive, artigo científico, que é muito mais complexo do que um texto na internet. Então, você vai adaptar a quantidade do teu texto, né, o tamanho do teu texto, ao público, ok? Mas a lógica do Instagram é a mesma. Então, aqui a gente vai trabalhar como? A gente trabalha fazendo post com legenda, como esse daqui. A gente vai trabalhar fazendo carrossel, né? Como esse aqui, por exemplo. Esse aqui é um carrossel. A gente vai trabalhar fazendo reels, né? Aqui, ó. No caso, a gente vai entregar um roteiro de reels escrito para a pessoa gravar. Então, esse é um dos fundamentos, um dos principais serviços assim, que a gente entrega para perfil de Instagram. Eu já escrevi muito roteiro de reels para clientes, né? Porque a pessoa, às vezes, ela quer gravar reels, mas ela não tem a noção do tema ou sobre o que ela vai falar e tal. Ela não tem essa desenvoltura na frente da câmera. Então, ela pega um roteiro escrito, põe aqui num aparelhinho chamado teleprompter e ela lê de frente para a câmera. É a mesma lógica que a gente vai ver lá para os roteiros para o YouTube, que eu vou falar daqui a pouquinho, ok? Muito bem. O terceiro formato, que vem crescendo muito como serviço para a gente, é conteúdo para LinkedIn. Então, o LinkedIn, você pode achar que ele é só para procurar emprego, mas não é. Tem que quebrar esse paradigma aí, porque há muito tempo o LinkedIn ele é uma plataforma onde as empresas vão lá para buscar cliente, fornecedor, parceria, tá? E para o redator, ele é a melhor plataforma que tem para divulgar o nosso serviço. Por quê? Porque ele privilegia texto, ele tem uma entrega orgânica muito grande, ou seja, ele mostra o nosso texto para muitas pessoas, ele mostra o nosso perfil para muita gente também. Então eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu explico sobre isso, como funciona o LinkedIn para você conseguir cliente. Então dá uma olhadinha, procura aqui que você vai achar. Vou deixar o link aqui embaixo, na verdade, na descrição desse vídeo aqui para você, para facilitar, tá bom? Beleza? Então olha só, como é que funciona então a produção do LinkedIn? O LinkedIn hoje ele tem dois formatos de texto que são muito fortes, que é o quê? É post aqui para timeline, que a gente chama, né? Que é esse aqui quando aparece, onde a gente faz o post mais curto, igual o do Instagram, tá? Então é post aqui escrito, basicamente. Então, apesar de ter muita imagem aqui e ter um ou outro vídeo, o vídeo nunca se criou muito no LinkedIn, tá? Mas você vai perceber que no LinkedIn a gente usa mais a legenda, tá? Tem muita gente, inclusive, que coloca só a legenda sem imagem, ó. Por exemplo, ó, essa profissional aqui, ó, ela usa só a legenda, não tem nem imagem, tá? Outros colocaram aqui o vídeo e tal, mas em geral a gente está usando muita imagem, carrossel e legenda apenas, ó. Tem mais um aqui, ó, olha lá, ó, tá? Então a gente trabalha muito com isso. E além disso, a gente trabalha também com artigos, porque cada conta aqui no LinkedIn tem você pode, deixa eu botar aqui, ó, não estou compartilhando, né? Ó, beleza. Olha só, voltando aqui um pouquinho, porque eu não estava compartilhando, achei que estava. Mas tudo bem, a gente fala de novo, ó. Esse aqui é a timeline onde tem os posts, tá vendo? E a gente trabalha com bastante, com a legenda do post, principalmente. Então tem gente aqui, por exemplo, que faz só a legenda, ó, não tem nem imagem, só faz a legenda. Por quê? Porque o LinkedIn ele privilegia esses textos, ok? Então você vai ver muito isso. A gente é contratado para criar esses posts aqui, ó, para criar esses posts textuais, com ou sem imagem, tá? Aí aqui tem um pouquinho tem um carrossel e tal, mas a gente é contratado. Quando a gente é contratado para fazer carrossel, a gente escreve a parte da escrita, né? E um designer vai fazer as imagens, vai colocar lá o design e tal. A gente não entrega imagem, a gente não entrega design, não faz parte do nosso trabalho, ok? A menos que você goste disso e também aprenda como fazer, tudo bem. Mas não é obrigatório, ok? Nosso esquema é mais a parte escrita mesmo. Então o LinkedIn, você pega e é contratado para criar esses textos e também criar artigos, ó. Olha aqui, ó, escrever artigo, tá vendo? Então aqui eu vou mostrar os meus aqui para você ver. Toda conta do LinkedIn, ele tem um blog junto, sabia? Pois é, ele tem um blog. E aí você pode ser contratado para escrever
artigo de blog ou newsletter, como as pessoas queiram. Isso aqui é tudo artigo que eu escrevi, ó, tá? Que é a mesma lógica do artigo de blog para o site, né? Que eu mostrei anteriormente. Então é um texto maior, onde você pode se aprofundar, pode detalhar mais o tema e tal, você pode ter uma argumentação mais sólida, tá? Aqui, ó. Então isso aqui é o mesmo esquema do artigo de blog lá. E qual é a vantagem disso aqui? Ele é ranqueável no Google também. Então quando a gente é contratado para uma empresa para escrever no LinkedIn, a gente pode dar esse resultado para a pessoa ou para a empresa, né? Ela também vai ser ranqueada no Google por conta do LinkedIn, ok? Então dobra as chances dela ser encontrada pelo público-alvo dela. Por isso que é um serviço que tem crescido bastante a demanda para a gente. E por último, mas não menos importante, nós temos o quê? Roteiro para YouTube. Então muita gente acha que o YouTube é canal de vídeo, né? Então não tem trabalho para o redator. Tem sim. Na verdade, a maior parte dos vídeos gravados no YouTube, eles são gravados a partir de roteiros escritos. Então lembra que eu falei do teleprompter, que é uma maquininha, ela fica por trás da câmera, e aí a pessoa fica lendo ali, vai correndo o texto de forma automática, assim, lentamente, a pessoa vai lendo e vai gravando o vídeo, tá? Então é muito mais fácil e mais rápido para a pessoa fazer isso do que ela pensar no conteúdo, e ela mesma escrever e tal. Então ela contrata um redator, um copywriter, para fazer isso. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um cliente meu, inclusive, ó. Esse aqui é um cliente meu de marketing digital, tá? Chamado Fernando Brazão, e a maior parte dos vídeos que ele tem lá foram roteiros, pelo menos de um ano para cá, foram roteiros que eu fiz para ele, né? Então, olha só, vocês vão ver que é um texto longo, tá? Ele é parecido, guarda alguma semelhança com um artigo de blog, mas a estrutura dele é diferente. Por quê? Porque a pessoa vai estar lendo para falar. Então, uma das habilidades que a gente desenvolve quando vai trabalhar com roteiro para YouTube é a gente colocar o texto de forma coloquial. Então, a gente estuda a maneira como a pessoa fala e a gente coloca isso no texto. Inclusive os vícios de linguagem. Se ele fala muito né, também, não sei o que, a gente coloca lá também. Por quê? Porque a pessoa, o texto tem que ter a cara dela. O vídeo, né, tem que ter a cara dela. Então ela vai ler o texto e o vídeo tem que ficar com a cara dela. Então a gente estuda essa parte de comunicação do cliente falada e transcreve isso para o texto. Isso é a maior diferença em relação ao artigo de blog. O artigo de blog ele é mais educativo, informacional e tal. Então a gente pode usar uma linguagemzinha um pouco mais formal, vamos dizer assim, né? Tem que respeitar mais a língua portuguesa. No roteiro de vídeo, a gente escreve como a pessoa fala. E aí tem algumas flexibilidades ali e tal, mas é um trabalho que vem crescendo bastante também. Você pode ver que isso aqui é um texto bem longo, né? Olha só, é um texto bem longo. Então você pode pegar um texto desse e aí você cobra aí 150, 300 reais para fazer um roteiro desse. E aí como você precisa, a empresa precisa colocar pelo menos uns 2 ou 3 por semana no YouTube, então no mês você fecha aí um faturamento bacana com cada cliente, tá? E como é que a gente faz isso tudo, ó? Eu faço tudo com IA, tá? Eu faço tudo com inteligência artificial. Só que tem um detalhe importante aqui. Vou mostrar para vocês aqui, eu não uso o ChatGPT mais, eu estou usando uma outra chamada Perplexity, tá? Mas a lógica para o ChatGPT é a mesma. Então, olha só, no ChatGPT, quando eu usava, eu criava áreas de trabalho para cada cliente meu. E aqui no Perplexity eu faço a mesma coisa. Eu tenho uma área minha para fazer os meus artigos de blog, ó. Isso aqui tudo é cliente meu, ó. Isso aqui não, isso aqui é meu também. Mas isso aqui é cliente, ó, tudo cliente. Então, quando entra um cliente novo aqui, eu abro um espaço novo ali e aí eu levo um tempo, às vezes eu levo 1 ou 2 horas treinando a IA para aquele cliente. Então eu coloco bastante conteúdo, faço a curadoria de conteúdo do cliente, eu coloco o perfil do Instagram, o site, transcrição de vídeo, enfim, tudo que eu consigo encontrar de qualidade do cliente, eu jogo ali para treinar a IA. Depois disso, eu começo a criar os conteúdos para o cliente e aí eu faço a outra parte que é da revisão, que é uma das partes mais importantes para a gente colocar o tom de voz do cliente no texto criado pela IA. Nenhuma IA hoje cospe texto pronto. Todas precisam de revisão. E é aí que entra a nossa expertise como copywriter. Porque a gente vai ter estudado o cliente, vai ter estudado o público do cliente, então a gente vai olhar para o texto da IA e vai ter condição de dizer se aquilo ali está bom ou ruim e fazer as alterações necessárias. Ou seja, tem que colocar a nossa mão ali, o copywriter ele tem que ter essa visão, esse senso crítico para analisar e ver o que precisa mudar no texto criado pela IA, tá bom? Mas a vantagem é que você ganha 70% de produtividade.
Então, por exemplo, você tem uma ideia, quando eu fazia artigo de blog na mão, eu levava no mínimo 3 horas para fazer um artigo, entre pesquisa, escrita e revisão. Hoje eu levo no máximo 1 hora, às vezes menos, se eu conhecer o tema ali, já é um cliente que já está comigo há mais tempo e tal, 45 minutos eu já faço o artigo e libero. Então, com isso, eu ganhei muito tempo. E eu faço roteiro, faço post para LinkedIn, post para Instagram, faço tudo aqui na IA, nesse esquema que eu falei. Treino bastante ela para cada cliente e depois eu dou uma revisão cuidadosa no final, porque é isso que vai fazer a diferença, tá bom? Então, esses são os serviços que a gente entrega para o mercado, que a gente ganha dinheiro escrevendo com eles e a maneira como a gente trabalha, assim, maneira resumida, para você ter uma ideia geral, né, ter assim um panorama de como é o trabalho do copywriter, foi o que eu busquei trazer aqui. Eu espero que tenha agregado aí ao teu conhecimento. Se você ficar com alguma dúvida, coloca aqui embaixo, tá, que eu vou responder. Se você quiser conhecer a minha formação de redatores, vou deixar o link aqui embaixo também para você saber como é que funciona e tal, tudo certinho. Se for no teu momento, se você quiser entrar, vai ser um prazer ter você como aluno. E também, se você quiser conversar comigo, tem um linkzinho aqui embaixo para você me chamar no LinkedIn ou até mesmo no WhatsApp e trocar uma ideia comigo, tirar dúvidas sobre o mercado, sobre profissão, sobre esse vídeo. Enfim, o que você precisar aí, vai ser um prazer te atender. Beleza? Então é isso e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!